1739, Bordeaux, França. Uma pergunta ecoou pelos salões da Real Academia de Ciências que mudaria para sempre a forma como a humanidade veria a si mesma. Qual é a causa da textura peculiar do cabelo e da pele escura dos africanos subsaarianos? Mas a pergunta real por trás desta investigação era ainda mais sinistra. O que significa ser negro? Você está prestes a descobrir como uma competição acadêmica francesa deu origem às teorias raciais mais devastadoras da história humana. Uma história que conecta os portos escravistas de Bordeaux às pseudociências que ainda ecoam em nossos dias. Se você, como eu, acredita que conhecer nossa verdadeira história é um ato de resistência, deixe seu like agora. Isso ajuda mais pessoas a descobrirem essas verdades ocultas. Para entender essa pergunta assombrada, precisamos voltar àquela Bordeaux do século XVIII, uma cidade que crescia magnificamente às custas do sangue africano. Bordeaux não era apenas uma cidade francesa qualquer. Era um dos principais portos escravistas da França, atrás apenas de Nantes, que sozinha transportou mais de 550 mil africanos. Os dados franceses totais mostram que navios franceses transportaram mais de 1,3 milhões de africanos para as Américas. Bordeaux teve papel crucial neste sistema de horror. Os navios partiam carregados de vinho, armas e ferramentas, voltavam abarrotados de açúcar, café, cacau e histórias de horror indescritível. Escute este relato terrível do capitão Paul Alexandre, do navio Le Patriot. Lindo luar, o tempo sempre o mesmo. Às 11h35 trouxe uma negra. Entrou no meu quarto, passei 2 horas com ela e a explorei 2 vezes. Ela foi a primeira mulher que vi desde que deixei a França. Esta é apenas uma das incontáveis violências que mulheres africanas escravizadas sofreram. E são estes mesmos comerciantes que financiavam a ciência que tentava explicar por que africanos eram diferentes. Foi neste contexto que a Real Academia de Ciências de Bordeaux, fundada pelo rei Luís IV em 1712, decidiu investigar cientificamente a origem das diferenças dos povos africanos. Mas atenção, eles não buscavam compreender, eles buscavam justificar. Em agosto de 1739, o mundo acadêmico europeu recebeu uma convocação que ecoaria pelos séculos, um prêmio substancial em dinheiro para quem explicasse a fonte da degeneração do cabelo preto e da pele negra. Vejam bem essa palavra, degeneração. Desde o início, a pergunta já carregava a resposta. Os africanos não eram diferentes, eles eram degenerados. 16 ensaios chegaram à academia. 16. Pensadores de toda a Europa enviaram suas teorias sobre a origem da pele negra. E as propostas apresentadas eram de uma ignorância tão abissal que hoje causam vergonha alheia. As mães africanas transmitiam a negritude através do poder da imaginação materna. O sangue africano era naturalmente mais escuro que o dos brancos. Existe um líquido específico chamado bile negra no corpo negro. A pele branca tem mais tubos cheios de líquido transparente. O calor africano torcia os cabelos como um modelador de cachos. Mas havia teorias ainda mais sinistras e elaboradas. Uma delas afirmava que um defeito moral nos pais, uma disposição mental perversa, leva a descendência a ser negra. Outras propunham que mulheres brancas geravam filhos negros quando pensavam ou viam africanos durante a concepção. Havia quem defendesse que a escuridão resultava da absorção da luz, baseando-se na ótica newtoniana. Outros afirmavam que vapores emanavam da pele causando escuridão. Uma teoria particularmente elaborada sugeria que africanos tinham sangue mais espesso que não conseguia nutrir adequadamente os tubos de líquido transparente próximos à superfície da pele. Um competidor chegou a criar uma hierarquia racial explícita, escrevendo: "Não há dúvida de que a primeira espécie,
Aquela de que pertencemos é a primitiva e legítima. Todos os outros degeneraram diversamente. Coloco os americanos em segundo lugar, a seguir os lapões. Finalmente coloquei os negros em último lugar, por causa de sua estupidez geral e da barbárie bestial. Percebem o que estava acontecendo? Não se tratava de ciência. Era a construção sistemática de um imaginário social destrutivo sobre pessoas africanas. Após meses de deliberação, vocês sabem o que aconteceu? A academia não conseguiu escolher um vencedor. Não porque as teorias fossem boas demais, mas porque todas eram cientificamente ridículas. Mas o estrago já estava feito. A pergunta havia sido lançada ao mundo: por que os africanos são degenerados? O que começou em Bordeaux se espalhou pela Europa como fogo selvagem. A busca por provar cientificamente a inferioridade africana virou obsessão continental. Pierre Barrère, anatomista francês que havia servido como médico na colônia francesa da Guiana. Este homem afirmou ter encontrado o segredo da negritude ao dissecar cadáveres de africanos escravizados. Em 1741, ele publicou a Dissertação sobre a causa física da cor dos negros, um trabalho que influenciaria o pensamento racial europeu por décadas. Segundo Barrère, ele havia descoberto que a bile dos africanos era escura como tinta, o sangue era preto avermelhado, e a escuridão não era efeito do sol, mas uma patologia interna. A partir daí, a coisa desandou completamente. 1755, Johann Friedrich Meckel, anatomista alemão, descobriu que africanos tinham cérebros azulados e glândulas pineais escurecidas. 1765, Claude Nicolas Lecat afirmou ter identificado um fluido preto elementar que fluía do cérebro africano até os órgãos, pele e esperma. 1775, Johann Friedrich Blumenbach consolidou tudo isso na primeira classificação científica das raças humanas, colocando os europeus no topo e os africanos na base. Percebem o padrão? Cada descoberta reforçava a narrativa de que africanos eram biologicamente inferiores. Não era coincidência, era projeto político travestido de ciência. Hoje, se você visitar o Grande Teatro de Bordeaux, verá no teto um afresco pintado em 1780. Nele, Bordeaux oferece suas riquezas ao deus Apolo. E quais são essas riquezas? Vinho, comércio marítimo e escravizados africanos. Esta pintura revela a verdade nua e crua. A ciência racial nasceu para justificar a riqueza construída sobre a escravização. No século XVIII, famílias nobres de Bordeaux possuíam vastas plantações nas colônias francesas do Caribe, especialmente em São Domingos, que mais tarde se tornaria o Haiti. Essas plantações de açúcar, café, índigo e algodão geravam riquezas inimagináveis, todas construídas sobre o trabalho forçado de africanos escravizados. A população branca dessas colônias tinha conexões diretas com bordéis. Os mesmos comerciantes que enviavam navios carregados de vinho e armas para o Caribe eram aqueles que financiavam as pesquisas científicas sobre a inferioridade africana. Vocês entendem a perversidade? Eles escravizavam, torturavam, violentavam e exploravam africanos, e depois financiavam estudos para provar que africanos eram naturalmente inferiores e mereciam aquela condição. As teorias raciais que nasceram em Bordeaux não ficaram no século XVIII. Elas migraram, evoluíram, se modernizaram e se infiltraram nas universidades, nos governos, nas leis. Mas nunca desapareceram completamente. Essas pseudociências francesas se espalharam como um vírus intelectual, influenciaram o racismo científico alemão do século XIX, que criou teorias ainda mais elaboradas sobre superioridade racial, alimentaram as teorias eugênicas americanas, que levaram a esterilizações forçadas de milhares de pessoas consideradas
geneticamente inferiores. Justificaram as leis de segregação racial nos Estados Unidos, que separavam escolas, banheiros, restaurantes. A pergunta, por que os africanos são degenerados, ecoou por 3 séculos, transformando-se em por que alguns povos são superiores aos outros? Uma mentira que custou milhões de vidas. Uma pergunta feita em 1739 em um pequeno prédio em Bordeaux gerou ondas de ódio que chegaram até nossos dias, porque ideias racistas, uma vez plantadas na academia, ganham roupagem de verdade científica e se tornam muito mais difíceis de combater. Enquanto isso, a verdadeira história mostrava o oposto. Africanos construindo pirâmides quando a Europa ainda vivia na Idade da Pedra, criando universidades em Timbuktu quando Paris mal existia, desenvolvendo metalurgia avançada quando outros povos ainda usavam ferramentas de madeira. Os reinos de Kush, no que hoje é o Sudão, construíram monumentais pirâmides e dominaram tecnologias de ferro séculos antes de muitas civilizações europeias. As civilizações africanas não eram apenas avançadas, elas eram mestras em astronomia, medicina, matemática e engenharia. A Universidade de Sankore, em Timbuktu, abrigava mais de 25 mil estudantes, quando a maioria das cidades europeias mal tinha escolas. Mas essa história foi deliberadamente apagada, distorcida, silenciada pelos mesmos sistemas que criavam as pseudociências raciais. Hoje, ironicamente, em uma praça de Bordeaux, há um busto de Toussaint Louverture, o general negro haitiano, filho de africanos escravizados por colonos de Bordeaux, que liderou a revolta que expulsou os franceses do Haiti e influenciou o fim da escravidão na França. A história deu a volta completa. As perguntas que aquela academia fez em 1739 eram as perguntas erradas. A pergunta certa sempre foi: por que alguns humanos acharam que tinham o direito de escravizar outros? A resposta não está na biologia, na anatomia ou na cor da pele. Está na ganância, no poder e na capacidade humana de desumanizar o outro para justificar o injustificável. Conhecer essa história não é apenas um exercício acadêmico, é um ato de resistência, é desarmar as bombas ideológicas que ainda explodem em nosso tempo. Se este conteúdo te impactou, se você acredita que essas verdades precisam ser compartilhadas, deixe seu like e se inscreva no canal. Compartilhe este vídeo com quem precisa conhecer essa história, porque enquanto não conhecermos completamente nosso passado, estaremos condenados a repetir seus erros. A próxima vez que alguém tentar usar ciência para justificar preconceito racial, lembre-se de Bordeaux, 1739. Lembre-se de como pseudociência nasce quando ela serve aos interesses dos poderosos. E lembre-se, a verdadeira ciência liberta, a falsa ciência escraviza.